estamos aqui para dar uma reforçada no conteúdo de centena, dezena e unidade. Lembra que caiu nas avaliações, teve algumas pessoas que tiveram um pouquinho de dificuldade, né? E também tem uma atividade lá no livro de reforço, por isso que eu estou aqui hoje novamente com esse conteúdo que a gente viu em sala e aqui a gente vai ver agora aqui online, né? E para facilitar que vocês respondam a atividade de vocês no livro de reforço, certinho? Então, hoje nós vamos compreender centena, dezena e unidade. Nós temos aqui, ó, a centena representada pelo material dourado. Foque aqui, preste atenção. O material dourado, nesse aqui, contém 100 quadradinhos, ou seja, uma centena. E aqui, cada cubinho desse contém 10 unidades, uma dezena. E se eu tenho 2, eu tenho quantas dezenas aqui? 2 dezenas. E eu tenho 3 unidadezinhas soltas. Então, quanto eu vou ter na real aqui? Vamos lá comigo? 100, 110, porque eu acabei de compreender que aqui tem 10 e é uma dezena. 120, 123, certinho? 123. Ah, e aqui existem as suas ordens. Por exemplo, primeira ordem é a ordem das unidades. Segunda ordem, a ordem das dezenas. Terceira ordem é a ordem das centenas. Não confundam, tá bom? Porque a gente vê o numeral aqui, né, ó. Isso que confunde alguns dos meus alunos, né? Você vê aqui 123. Então, se tiver uma pergunta aí, qual é a primeira ordem do numeral acima, desse numeral? Aí você vai querer colocar a primeira ordem, você vai querer colocar o número 1 da centena aqui, mas não é. Essa aqui é a terceira ordem, porque o primeiro é a ordem das unidades. Lembra que quando a gente está resolvendo uma continha, vamos resolver uma continha aqui. 242 mais 322. Lembra que eu sempre coloco unidade, dezena e centena, que é para facilitar, para vocês compreenderem. Aqui a gente chama quadro valor de lugar. Já expliquei, não já? Professora, por que quadro valor de lugar? Porque cada numeral está no seu lugar certinho, o valor que ele dá. O 2 não é unidade? O 10, o 4 não é 40, não está na dezena? E o 2 não é duas centenas aqui do 200? Então é por isso que a gente chama quadro valor de lugar e sempre colocamos aqui. Então vamos resolver essa adiçãozinha para compreender melhor. Centena, dezena e unidade. Depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês compreenderem e responderem aí. Vamos lá. 2 mais 2, sempre começando pelas unidades. 4. 4 mais 2, 6. E 2 mais 3, 5. Então, vamos lá. Qual é a primeira ordem do numeral 242? Qual é a primeira ordem desse numeral? Vai ser o número 2. Primeira ordem. Quando a gente faz aqui, quando tiver um númerozinho aí, lembra que na sala eu expliquei pra vocês, orientei vocês, colocam assim, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Quando tiver as perguntinhas aqui embaixo, você não vai errar. Teve gente que fez, eu achei super legal corrigindo as provas, as avaliações, teve gente que tinha as continhas lá e ele colocou primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem lá em cima de lápis e ele foi respondendo e eu fiquei super feliz. Eu digo, olha, ele aqui pegou a dica que a tia deu na sala. Isso é muito importante, ficar ligadinho nas dicas que a tia dá. Então, qual é a terceira ordem desse numeral? A terceira ordem é a ordem das centenas, então é o número 2. Terceira ordem aqui também vai ser o 2. E qual é a segunda ordem desse numeral aqui? 564. Qual é a segunda ordem? É a ordem das dezenas, número 6. Vocês estão entendendo? É isso aí que eu quero que vocês compreendam. A atividade no livro está bem simples, vai ter um material dourado aqui, você vai responder centena, dezena, unidade. Volto, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, ok? E aí, vamos aqui, para esse numeral aqui. 482. Qual é a primeira ordem desse número? Aí a gente já coloca aqui, ó,
Primeira, segunda, terceira, que você não erra. Aí, qual é a primeira ordem desse número? Primeira ordem é o número 2. E se lá na atividade tiver perguntado assim, qual é a ordem das unidades do número acima? Então, você já sabe, a ordem das unidades é só eu fazer, ó, unidade, dezena, centena. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Com essa regrinha aqui, você não vai esquecer e você não vai confundir na hora de responder as perguntinhas abaixo, beleza? Então, vamos lá. Qual é a ordem das centenas do numeral acima? Aí você, ó, unidade, dezena, centena. Então, a ordem das centenas, qual é o numeral da ordem das centenas? É o número 4. Coloca o número 4 lá na sua atividade. E tem uma outra pergunta. Qual é a ordem da dezena no numeral? Qual é a ordem das dezenas? Aí você, segunda ordem. E se a pergunta não tiver assim, a pergunta tiver só assim, qual é o número que ocupa a segunda ordem? Não falou dezena, só assim, qual é o numeral que ocupa a segunda ordem? Aí você, esperto, já aprendeu a regrinha, primeira ordem, segunda ordem. Então, é o número 8, ok? Então, vamos lá. Centena, dezena, unidade. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Lembra que quando eu falo pra gente arrumar uma continha de adição, sempre tem que colocar os numerais. Dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, centena embaixo de centena. Vamos supor que eu vou responder aqui, que eu tenho aqui 242 mais 21. Ah, mas eu coloco de qualquer jeito, 21. Se eu for responder, não vai bater, porque eu coloquei o 1, que é uma unidade, coloquei no D, e o 2, que é centena, tá certo, mas esse aqui tá errado. Então, eu sempre começo pela primeira ordem, que é a ordem das unidades. 1, 2. Eu não tenho centena, então eu não vou colocar centena. Por isso que é sempre importante fazer o quadrinho valor de lugar até compreender direitinho. Então, vamos lá. 2 mais 1, 3. 4 mais 2, 6. E 2, eu tenho com quem somar aqui? Não tenho. Então, eu simplesmente abaixo o número 2 e tá aqui a minha continha. Então, armar uma continha é muito importante. E saber a ordem, valor de lugar de cada numeral mais ainda. Então, unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem e centena, terceira ordem. Boa atividade, qualquer dúvida estou por aqui. Até a nossa próxima aula.